Pessoal, o Temer decidiu agora que vai lutar pelo parlamentarismo no Brasil. E algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo um pouco mais expandido, dando uma ideia do que é o parlamentarismo, quais seriam as vantagens, as desvantagens e o porquê que o Temer estaria lutando por esse parlamentarismo. Antes de mais nada, gente, é muito importante a gente conversar que esse assunto é antigo no Brasil. Inclusive, a Constituição de 88 foi toda escrita para o Brasil ser parlamentarista e no último momento ficou decidido que o Brasil seria presidencialista. E uma coisa que chama ato de disposições transitórias ficou escrito na Constituição falando que o povo ia decidir, após a escrita da Constituição, se o povo ia querer presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia. De cara, já deu para vocês entenderem que, de acordo com a nossa Constituição, nem o Temer, nem os deputados têm esse poder de decidir se a gente vai ser parlamentarista. Afinal de contas, o que ficou escrito na Constituição de 88 é que haveria um plebiscito e naquele plebiscito ficaria decidido se nós seríamos parlamentaristas. Só que o povo, gente, decidiu por presidencialismo, o que deixa claro que, tecnicamente falando, ou seja, seguindo a nossa Constituição, o Temer não deveria nem estar falando essa bubiçada. Mas qual que é o grande problema que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo um Brasil em que a Constituição não é uma Constituição para ser seguida, mas uma Constituição para ser interpretada. Então, explico para vocês. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm a palavra final na Constituição, o que significa que eles têm o poder de interpretar a Constituição e dar a palavra final sobre aquilo que eles acham que a Constituição quer dizer. Então, mesmo que a Constituição não permita o sistema parlamentarista, se for interessante para os ministros do STF que o Brasil se torne parlamentarista, eles vão fazer uma interpretação da Constituição que permita que o parlamentarismo seja decidido, por exemplo, por 2/3 de deputados e senadores. Mas vamos continuar agora. Vamos falar o que é esse sistema parlamentarista e por que o Temer está querendo trazer isso para o Brasil. Gente, o sistema parlamentarista é um sistema no qual o povo não vota em quem governa. Funciona mais ou menos assim. Vamos lembrar, o Brasil é presidencialista, então eu vou explicar para vocês de modo geral e vou usar como exemplo o sistema parlamentarista inglês, que foi onde eu me formei em política. Vamos lá, pensa o seguinte: um número de deputados e senadores, no caso da Inglaterra, todos são membros do parlamento, esses são eleitos pelo povo. Então vamos pensar no Brasil. No Brasil, os deputados e senadores hoje são eleitos pelo povo e deputados e senadores fazem leis para permitir ou proibir o presidente, que é eleito pelo povo, de fazer alguma coisa. Então, quem que governa o país? Quem governa na prática é o presidente, lógico que desde que deputados e senadores deixem, mas o presidente que governa é eleito diretamente pelo povo. Isso significa que você, se tiver maior de 16 anos, você vai lá e vota em quem você quer que vai decidir, por exemplo, se o Brasil vai ter Bolsa Família, se o Brasil vai acabar com Bolsa Família, se o Brasil vai investir em saúde e educação ou se o Brasil vai ser um país liberal. A decisão é sua. A partir do momento em que o Brasil decida pelo sistema parlamentarista, o presidente eleito, ele para de governar o Brasil. O presidente se torna uma figura decorativa dentro do Brasil e passa a ser um representante do Brasil só fora do Brasil. É aquilo que a gente chama de chefe de Estado. Ele só vai representar o Brasil, por exemplo, nas reuniões internacionais. Porque quem vai mandar dentro do Brasil vai ser o primeiro-ministro, que vai ser decidido pelos parlamentares de acordo com o que eles decidirem. O que eu quero dizer é o seguinte: como não existe no Brasil uma Constituição que dê as regras do sistema parlamentarista brasileiro, se os parlamentares decidirem por modificar a Constituição brasileira e permitir, por exemplo, que o primeiro-ministro seja escolhido entre os brasileiros, suponhamos que seja essa a regra, nada impede, por exemplo, que os parlamentares decidam um Luciano Huck ou o filho do Marinho para ser o governante do Brasil, o primeiro-ministro do Brasil. Eu vou dizer de novo, porque muita gente aí vai falar, não, o primeiro-ministro vai ter que ser escolhido entre os deputados ou senadores eleitos. Não existe isso. Na Inglaterra, por exemplo, sempre o primeiro-ministro é o chefe do partido, mas isso não significa que os
parlamentares ingleses não tenham o poder de decidir um primeiro-ministro fora do parlamento. E se for decidido no Brasil uma emenda constitucional que dê para os parlamentares o poder de decidir o governante do Brasil fora dos parlamentares, pode ser que os brasileiros sejam governados até mesmo por uma pessoa sem votos. E aí, então vamos pensar, gente. Hoje, todas as decisões parlamentares são decididas como? No dinheiro, seja dinheiro público ou dinheiro privado. Quando o governo, por exemplo, o governo Temer decide passar qualquer norma, decide passar qualquer coisa que é interessante, por exemplo, para os grandes empresários, ele distribui dinheiro privado, ou seja, os grandes empresários distribuem aquilo que são os mensalões privados, ou distribui o dinheiro público, que são as emendas parlamentares. Agora imaginem que um primeiro-ministro não é igual ao presidente. O primeiro-ministro é escolhido pelos deputados e senadores, por exemplo, na realidade brasileira, e ele pode cair a qualquer momento sem nenhum motivo. O que eu quero dizer para vocês é que se de uma hora para outra os deputados e senadores falarem coisa do tipo, olha, a gente quer que aumente as emendas parlamentares para 30 bilhões de reais. Aí o primeiro-ministro vira e fala, mas eu não tenho orçamento para isso, o problema é seu. Aumenta o imposto da gasolina, aumenta o imposto que você quiser, mas nós, deputados e senadores, queremos essas emendas parlamentares, senão você sai. Os deputados e senadores no sistema parlamentarista não precisam nem de instaurar um processo de impeachment para tirar o primeiro-ministro. Basta que exista uma decisão de maioria. Isso mostra que o sistema parlamentarista não presta quando o material humano que a gente tem no Congresso não presta. Se as pessoas que estão no Congresso para decidir quem vai ser o primeiro-ministro são pessoas corruptas que venderiam o voto, por exemplo, para um milionário se transformar governante do Brasil simplesmente porque ele pagou mais pelo voto, esse é um sistema que tem muito a oferecer para quem tem dinheiro, mas não para a população como um todo. Agora, como é muito importante num vídeo como esse, a gente falar também dos pontos positivos do parlamentarismo, é importante a gente destacar que se a gente tivesse, por exemplo, partidos realmente com boas intenções, né, na política brasileira, e esses partidos conseguissem fazer maioria no Congresso, e a partir disso eles conseguissem nomear um primeiro-ministro realmente para fazer o bem da população, a partir do momento que o primeiro-ministro estivesse no poder, tudo que ele fizesse seria automaticamente aceito, porque ele não ia precisar de levar tudo para a votação do Congresso Nacional. Por quê, gente? Porque o primeiro-ministro já é imediatamente um representante da maioria do Congresso. Vamos pensar, para a pessoa ser primeiro-ministro, ele tem que ser votado pela maioria do Congresso. Então, todas as atitudes que ele tomar, ele toma automaticamente já em nome do Executivo e em nome do Legislativo. Vamos lembrar, não significa que o último vídeo que eu fiz a respeito disso, a pessoa me perguntou, então, se um primeiro-ministro quiser dissolver o Congresso, ele pode, porque ele tem poderes plenos. Não é bem assim, né, gente? Não vamos ser idiota também. É claro que se o primeiro-ministro fizer uma coisa absurda em nome do Congresso, em nome da nação, no outro dia o Congresso pode simplesmente chutar a bunda dele e eleger um novo primeiro-ministro, porque não tem processo de impeachment. A coisa é, a partir do momento que ele perde a maioria, ele perde o cargo. Mas enquanto ele tem a maioria, ele consegue fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. E é exatamente aí que a gente tem um problema sério. Porque se a gente tem um Congresso de qualidade e um primeiro-ministro de qualidade, ele vai conseguir fazer o Brasil andar muito mais rápido para os brasileiros. Mas a partir do momento que a gente tem um primeiro-ministro e um Congresso que estão alinhados com os grandes capitalistas, ele vai conseguir fazer tudo andar muito mais rápido. Porém, pros interesses dos especuladores e dos grandes empresários. E desse sentido, o povão perde de forma estrondosa a representação no Congresso Nacional. Basta você pensar que a maioria dos votos no Brasil hoje são conseguidos através da compra indireta de votos, né, que são empregos que são gerados na época das eleições, são sacos de cimento que são doados, essas coisas. Você vê que o congressista não está muito preocupado em ser fiel ao eleitorado. Afinal de contas, o eleitorado não é fiel ao congressista. O eleitorado só pensa no congressista na hora das eleições para pedir alguma coisa, assim como o congressista só pensa no eleitor durante as eleições para pedir o voto. Então, o parlamentarismo
ele é bom, mas para o Brasil ele não é bom. A gente precisa lutar, e lutar com unhas e dentes, para a gente manter uma das poucas coisas que a gente ainda tem no Brasil, que é o direito de escolher quem vai nos governar. Se a gente perder esse poder, aí eu falo para vocês, aí a coisa desandou mesmo, porque mesmo escolhendo o nosso presidente, eles ainda têm o poder de derrubar o nosso presidente. Já pensou se eles modificarem a Constituição para que o povo não tenha efetivamente o poder de decidir quem governa? Aí a gente está perdido. Espero que tenha esclarecido, né, a questão do que é o parlamentarismo e por que o parlamentarismo não é bem-vindo para a realidade brasileira. Esse é um vídeo resposta, apesar de ser um vídeo longo, eu aconselho a você para compartilhar, principalmente nos grupos de formadores de opinião, porque tem muita gente que ainda está perdida em relação ao que realmente significa o parlamentarismo. Vamos ampliar a conversa a respeito desse assunto, né? Quem sabe a gente não faz uma live, se esse assunto realmente render no debate político brasileiro. A gente precisa desesperadamente levar essa informação para o povo, porque o povo, infelizmente, está sentado no sofá com a boca escancarada, cheia de dente, esperando o Temer chegar, e o Temer está devastando tudo. Muito obrigado e até mais.